Onde foi que nós nos perdemos? Nós que sempre acreditamos que fizemos do futebol nossa identidade. Já fomos a nação que parava o país por um jogo. Nem sempre o futebol devolve aquilo que a gente espera. Talvez o futebol não tenha mudado, só esteja esperando a gente lembrar quem somos. Porque quando o Brasil acredita, o futebol volta a ser magia. O Brasil ama o jogo e o Brasil é Bet Sport. Os donos da bola com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Sport, a Bet do Zico. Os donos da bola, Bet Sport. Bora bater papo de bola, galera. Bora jogar conversa dentro e jogar conversa fora. Caio Sorriso na tela da Band. Bora bater papo de bola, galera. Jogar conversa dentro e jogar conversa fora. Bora bater papo de bola, galera. Então bora bater papo de bola, galera. Com toda essa galera maravilhosa. Como é que vai? Halley Rodrigues. Beleza? Adilson Moraes. Bora que bora, que bora, que bora. Ô, Danilo Almeida. Vem que vem, não vem que tem. Olê, 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 olá. Eu sei que você quer o Neymar. Muito bem. Hã? Não quer? Não quer? Não quer? Vamos? Neymar na Copa? O presidente aqui, Neymar na Copa? Esse é o presidente do fã-clube. O presidente do fã-clube do Neymar. Tô mudando de ideia, hein? Vai tirar a candidatura. Mudando de ideia é bom. No oferecimento de Bet Sport. Bet Sport. O Brasil é Bet Sport. Teremos Copa do Mundo. Eita, nós vamos buscar você, viu, filha? Nós vamos buscar, trazer pra casinha de novo. Tá tudo certo. Muito bem. No programa de hoje nós vamos falar sobre os jogos, os comentários. Tivemos muito jogo aí. Gente, Sport Cristal do Peru contra o Palmeiras. Me fala uma coisa. Halley ou Rodrigues, panorama desse jogo, como é que foi? Olha, Caio, a equipe do Palmeiras conseguiu se impor fora de casa, mais uma vez jogando contra a equipe do Sporting Cristal do Peru. A equipe do Palmeiras que está acostumada aos adversários que está enfrentando nessa Copa Libertadores, porque já tinha enfrentado em edições anteriores. Então o Palmeiras jogou contra a equipe do Cerro Porteño, e o Palmeiras já tinha jogado contra a equipe do Sporting Cristal e mostrou a sua superioridade no jogo de ontem lá no Peru. Palmeiras que foi até a capital peruana e conseguiu fazer um bom jogo, venceu sem sofrimento, se impôs, colocou a sua melhor qualidade técnica dentro das quatro linhas e conseguiu uma vitória importante. O Palmeiras que não faz um campeonato como já tinha feito em outras edições da Libertadores, na qual tinha a melhor campanha da competição, desta vez é um Palmeiras com mais dificuldade. Porém, longe de passar sufoco, longe de dar sustos no seu torcedor, é um Palmeiras ainda que sobra em competições sul-americanas e mostrou a sua qualidade técnica superior à equipe peruana e consegue fazer 2-0 sem dificuldades. Flaco Lopes, mais uma vez, indo às redes, já tinha balançado as redes contra a equipe do Santos no último jogo pelo Campeonato Brasileiro e desta vez pela Copa Libertadores da América, jogando fora de casa. O Flaco, mais uma vez, balança as redes, ele que tem tudo para ser convocado pela seleção argentina para o próximo Mundial, que será lá nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Na segunda etapa, o Palmeiras, que já estava à frente no marcador, consegue fazer o seu segundo gol e, claro, chancelar a sua vitória fora de casa com Ramon Sosa, que cada vez mais vem ganhando chance e oportunidades e vem cumprindo com o que se pede. Ramon Sosa foi um investimento alto da equipe do Palmeiras, jogador que veio dos Estados Unidos, e o Palmeiras apostava nesse atleta que demorou para maturar, mas agora faz bons jogos com a camisa palmeirense e mais uma vez balança as redes, mostrando que é mais uma opção de qualidade para o ataque do técnico Abel Ferreira. 2-0, jogo de forma tranquila para o Palmeiras, resultado foi justo e o Palmeiras segue tranquilo na Copa Libertadores, apesar de não ter mais a melhor campanha da edição. O Palmeiras vai brigar pelo título, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Tem elenco, tem técnico, tem experiência, tem muita qualidade a equipe
equipe palmeirense, Caio. Não é fácil não, mas ô Danilão, o Palmeiras foi o visitante. Como é que o Palmeiras agiu, meu menino bonito dos olhos verdes, como visitante nesse jogo? Olha, Caio, esse time do Palmeiras é um time, eu volto a dizer, né? Venho falando isso aqui, não é de hoje. É um time bem estruturado, é um time que tem os melhores campos para treinar, é um time que tem o avião particular da Leila, é um time que tem o melhor. É nível Flamengo, é nível time europeu. O Palmeiras tem do bom e do melhor, isso é fato. Mas isso nós não estamos vendo dentro de campo. O Abel Ferreira novamente faz um time pragmático, um time que falta um pouco mais de ousadia, é um time que falta um pouco mais de imaginação, no meu ponto de vista. Imaginação para o cara resolver com dribles curtos, o cara para resolver uma tabela, para o cara sair de um posicionamento tático e flutuar para um outro lado. Decisões, né? Decisões que tem que ser tomadas por jogadores, né? Com personalidade. Isso eu vejo que não tem no time do Palmeiras. Venceu a equipe peruana, mas o seu goleiro, por exemplo, fez 2 grandíssimas defesas, né? O Carlos Miguel e o zagueiro tirou uma bola de dentro do gol, né? Debaixo do travessão. Então eram lances que, se fosse convertido em gols, a situação do Palmeiras poderia ser totalmente outra. Agora, o que me chamou a atenção foi o Abel Ferreira, depois da declaração dele, né? Num ato inusitado, no gol do glorioso Flaco Lopes, ele me mostra o dedo, né? Aquele dedo, famoso dedo do meio. E depois veio a declaração dele que era para ser um joinha, mas de um outro formato, de uma outra linguagem e numa cobrança. Lembrando que tivemos aquele fato do Flaco Lopes semana passada, jogar a garrafinha d'água, e agora na hora que ele faz o gol essa atitude do Abel Ferreira. Achei um pouco estranho e confesso a você que também a declaração dele achei um pouco confusa. Eu tô louco para ver cenas do próximo capítulo entre Abel Ferreira e o Flaco Lopes. Rodada de Libertadores da América. Ai, como é que fica o meu Palmeiras, Adilson Moraes? Eu sei que você tem muita coisa para falar, então me diga como é que fica a situação do Palmeiras no grupo neste campeonato. O Palmeiras foi até a capital do Peru, Lima, encarar o Sporting Cristal pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras precisando vencer para reassumir a liderança. Palmeiras que vinha aí de 2 empates, fez um jogo abaixo contra o Cerro Porteño pela Libertadores, havia ficado no placar de 1-1, depois enfrentou o Santos dentro do Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, uma das piores equipes do campeonato, e o Palmeiras outra vez decepcionou, acabou ficando no empate por 1-1, mas dessa vez contra o Sporting Cristal, o Palmeiras fez até uma partida bastante tranquila. O Palmeiras sofreu ali alguns sustos, né? Mas aí, aos 32 do primeiro tempo, numa jogada de John Arias, encontrou o Flaco Lopes, ele fez 1-0 para o Palmeiras. Isso deu mais tranquilidade para a equipe. O Arthur ainda perdeu ali a chance de fazer um golaço. Bom jogador que veio da base do Palmeiras, lateral esquerdo, que substitui o Piquerez, e o garoto vem dando conta do recado. No segundo tempo, no comecinho, né, da segunda etapa, aos 5 minutos, de novo, o John Arias encontra Flaco Lopes, né? A bola numa rebatida ali da zaga cai nos pés do Sousa e ele coloca essa bola para dentro. O paraguaio faz 2-0 para o Palmeiras. A partir disso, o time brasileiro administra ali essa vantagem. O Palmeiras vence sem muitas dificuldades e com essa vitória o Verdão chega agora a 8 pontos na competição. O Palmeiras é líder do seu grupo, ainda não está classificado, mas o time de Abel Braga agora faz as outras 2 partidas aqui no
Brasil, joga em casa, joga na sua arena, diante da sua torcida e só depende de si para avançar para a próxima fase como líder da competição. Isso acontecendo significa que o Palmeiras, né, vai brigar também pela melhor campanha. Se conseguir, o Palmeiras faz aí todas as decisões em casa, o que favorece demais nessa fase de matas. É o Palmeiras que depois de um tempo se reencontra com a vitória, faz 2-0, respira e vai dormir líder do seu grupo. Mandou bem o Palmeiras fora de casa. E em Pedro Juan Caballero teve o jogo do Recoleta contra o Santos. Casa cheia! Mas a gente vai falar sobre isso e repercutir sobre esse jogo. Você vai ter todos os comentários, todas as análises, depois desse belíssimo recado do Zico. Onde foi que nós nos perdemos? Nós que sempre acreditamos, que fizemos do futebol nossa identidade. Já fomos a nação que parava o país por um jogo. Nem sempre o futebol devolve aquilo que a gente espera. Talvez o futebol não tenha mudado, só esteja esperando a gente lembrar quem somos. Porque quando o Brasil acredita, o futebol volta a ser magia. O Brasil ama o jogo e o Brasil é Bet Sport. E a Bet Sport é o Brasil, a Copa do Mundo está chegando e você vai acompanhar tudo no Grupo Bandeirantes de Rádio, é aquela tabela, Grupo Bandeirantes de Rádio e Bet Sport, o Hexa vai chegar, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, uma semana espetacular, teremos Libertadores da América, Sul-Americana, Champions League, vamos fazer parte do nosso time? Pegue o seu celular, aponte para o QR Code e pronto, seja bem-vindo, aqui tem credibilidade, de confiança, saque rápido, aqui tem o Vampeta, pentacampeão mundial, aqui tem o Zico, o nosso camisa 10, você, meu irmão nordestino, no norte do Brasil, no sul do país, são milhões e milhões de pessoas ligadas por uma única paixão, a paixão pelo futebol, então venha fazer parte da nossa torcida pelo Hexa, é a Bet Sport com o Grupo Bandeirantes de Rádio, e agora ele, o nosso camisa 10, fala aí, Zico! Onde foi que nós nos perdemos? Nós que fizemos do futebol nossa identidade. Talvez o futebol não tenha mudado, só esteja esperando a gente lembrar quem somos. Porque quando o Brasil acredita, o futebol volta a ser magia. E o Brasil é Bet Sport. Muito bem, e Pedro Juan Caballero, tivemos aí casa cheia, Recoleta e Santos. Adilson Moraes, eu sei que todos os jogos do Santos você faz a narração. Meu velho, eu quero saber o seguinte. Manda. Me diz. Digo. Como é que foi o panorama desse jogo? Está muito difícil narrar uma vitória do Santos. É o 7º jogo sem vencer do Peixe. O Santos que foi até Pedro Juan Caballero, uma cidade que faz divisa com o Mato Grosso, ali muito pertinho, né, da região de Dourados, região de Amambai, faz divisa com Ponta Porã. E a torcida santista invadiu o estádio em peso, tomou conta. O Santos parecia que estava jogando na Vila Belmiro, tinha total maioria na arquibancada, mas o Peixe outra vez decepciona o seu torcedor. Jogo válido pela 4ª rodada do Grupo D da Sul-Americana, o Santos enfrentando de novo a equipe do Recoleta, onde havia empatado no primeiro turno na Vila Belmiro, um empate em 1-1. O time paraguaio deu apenas um chute a gol na época e agora o Santos tinha aí a chance, né, o dever, a obrigação de apagar um pouco daquele vexame e dar uma vitória para o seu torcedor. E quando a bola rolou, um jogo muito feio tecnicamente, um jogo muito fraco, o Santos conseguiu ainda criar algumas oportunidades e chegou, né, ao gol, a abrir o placar com o Neymar. Camisa 10, invadiu a área, bateu de esquerda, sem chances para o goleiro Ferreira. O Santos fez 1-0 e terminou assim o primeiro tempo. O gol do Neymar foi aos 41 da primeira etapa, já no finalzinho, né, do primeiro tempo. O Santos foi para o vestiário com essa vitória parcial. Volta para o segundo tempo e aí o mesmo filme. O Santos teve inúmeras chances de matar o jogo com o próprio Neymar, depois com o Gabigol. Teve chances também numa bola, numa cobrança de falta, uma belíssima cobrança de falta do Neymar, que a bola explodiu na trave. Quase que o Neymar fez um golaço cobrando falta, mas aí não deu. O Santos foi dando sopa para o azar, perdeu a chance de matar o jogo
E aí, aquele velho ditado, a bola pune, quem não faz toma, e o Recoleta, nas inúmeras substituições que fez o seu treinador, o Jorge Gonçalves, o Galeano, que tinha acabado de entrar, primeira participação dele no jogo, numa falha da defesa, um cruzamento do Cardoso pela esquerda, a bola passa por toda a área, passa também pelo brasão, e o Galeano no segundo pau sozinho toca para dentro para deixar tudo igual. Final de jogo, 1 Santos, 1 também Recoleta. O Santos segue sendo o pior time do seu grupo. Parece que na Vila Belmiro é proibido vencer. Muito bem, panorama do jogo colocado agora, Dani. Deixa eu te falar, eu queria saber o seguinte, os erros e acertos do Santos e do Cuca, eu já notei que você admira bastante o Cuca, eu quero saber quais foram os erros e acertos dele nesse jogo. Recoleta, pela Sul-Americana, Santos. Olha, Caio, respondendo a sua pergunta sobre o Cuca, eu tô vendo 2 méritos nele, né? Pelo menos nesse jogo, nesses últimos jogos. Primeiro, tá conseguindo recuperar o futebol do Roleiser. Isso é muito importante, muita qualidade. Esse argentino pode falar o que quiser, mas ele é diferenciado. Ele tem um toque de bola diferenciado, ele é muito bom jogador. Ele é aquele cara que consegue quebrar a linha defensiva, é aquele cara que consegue deixar o companheiro na cara do gol. É um cara que sabe finalizar no gol. Contra o Bahia e contra o Palmeiras fez 2 grandes partidas. Ontem também, o passe que ele deu pro Neymar de quem conhece. Então, méritos do Cuca, que está, entre aspas, ressuscitando e salvando o futebol do Roleiser. Isso é muito bom, isso é um mérito. Outro mérito, caso Robinho e Neymar, não vazou nada demais. Tá tudo no campo do achismo, né? Uns falam que o Neymar bateu, outros falam que o Neymar não agrediu, alguns falam que o Robinho quis, depois da entrada do Ilharão, no corpo nele mesmo, e aí ele ficou bravo, e aí ele foi tirar sarro do Robinho depois, na brincadeira, depois no X1, né? Então, quer dizer... E a verdade mesmo, quase ninguém sabe, né? Então isso é fato e ponto pro Cuca. Administrou bem essa situação e quando o Neymar faz o gol, você vê na cara do Robinho que parece que já tá tudo apaziguado, parece que tá em paz o Santos. Então isso são 2 fatores que você tem que entender e elogiar o Cuca, né? O Roleiser, que ele tá bancando e tá indo bem, o argentino, e essa situação do Neymar e do Robinho. Foi bem o Cuca nessas 2 situações. Agora no jogo ele foi mal quando ele tira o Escobar e coloca o Luan Pérez, né, querendo fechar o lado esquerdo, e foi dali que saiu o gol. O jogador frio, não fazia tempo que não jogava naquele lado lá o Luan Pérez. Então a leitura que eu tenho do Cuca nos últimos jogos, positivo para o Roleiser, positivo caso Robinho e Neymar, e negativo na alteração que ele fez ontem, viu, Caio? Muito bem, agora eu queria saber o seguinte, um cara que acompanha demais o Santos diretamente na Vila Belmiro, Rally, Ralinho, me fala uma coisa, essa sequência aí do time do Santos na Copa do Brasil, do Brasileirão, como é que fica? Aí, completamente, o que acontece agora com o Santos? O Santos acaba empatando um jogo na qual tinha tudo para vencer. Um jogo muito próximo daquele que a gente viu no primeiro turno da Copa Sul-Americana. Naquela oportunidade, o Santos abriu o marcador e teve uma chance clara nos pés de Neymar para fazer os 2-0 e matar o jogo, né? E o Neymar acabou com preciosismo, perdendo aquela oportunidade. No jogo de ontem, a equipe santista novamente sai à frente do marcador, tem o controle das ações, cria mais oportunidades do que a equipe do Recoleta e o Neymar teve a bola para fazer o 2-0 dentro da pequena área e acabou batendo fraquinho, perdeu aquela oportunidade. E quem não faz toma, isso daí é mais antigo do que andar para frente no futebol, né? E o Santos acabou sendo punido, sendo penalizado, né, com uma falha do jovem zagueiro
João Ananias, que é muito bom zagueiro, mas acabou falhando no lance, né, no cruzamento da equipe do Recoleta. A equipe paraguaia assim chegava ao seu gol de empate. O resultado é injusto pelo que apresentaram Santos e Recoleta, mas no futebol não tem justiça, o que vale é bola na rede. E o Santos não consegue vencer. O Santos segue apenas com 6 vitórias ao longo de todo o ano. O Santos é uma equipe que empata muitos jogos, muitas partidas e tem se notabilizado nos últimos tempos em sair na frente do marcador e não conseguir manter o resultado. Isso daí é muito preocupante. O Santos, com esse empate, fica numa situação muito delicada na Copa Sul-Americana. Lembrando, só passa o primeiro colocado para a próxima fase. O segundo colocado vai enfrentar quem virá da Copa Libertadores da América na terceira colocação. Então, uma situação muito difícil. O Santos tinha tudo para vencer ao lado do seu torcedor, que lotou as arquibancadas lá em Pedro Juan Cavalheiro, mais de 22 mil pessoas, mas a equipe mostrou mais uma vez ineficiência ofensiva e acaba no descuido, no vacilo, no erro do garoto jovem João Ananias sofrendo gol de empate. O Santos não está mal na Sul-Americana pelo jogo de hoje, mas sobretudo pelo que fez na estreia contra o Deportivo Cuenca e também contra a equipe do próprio Recoleta quando jogou em casa no primeiro turno. Situação muito delicada para o Santos agora pensando em classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Caio? Se tem algo que a gente gosta é de falar de história. Então nós desenvolvemos aqui um bloco de automobilismo nesse momento porque a casa do automobilismo tem sido a Band, claro, e a gente tem que falar isso para todo mundo e mostrar. E o dia 1º de maio é muito marcante para todos nós. Quem não se lembra do dia 1º de maio de 1994? Pois é. Agora, no 1º de maio, 16 mil pessoas prepararam uma homenagem muito bonita para ele, Ayrton Senna. Vamos ver como é que foi? E depois nós temos mais matéria sobre o automobilismo, porque aqui é a casa do automobilismo brasileiro. Mais de 16 mil pessoas marcaram presença no Autódromo de Interlagos nesta sexta para ver de perto um pouquinho da grande história de Ayrton Senna, que nos deixou há 32 anos. O Senna Day começou com uma corrida no traçado do circuito. Cerca de 11 mil pessoas participaram dessa prova, que também contou com o circuito Kids para a criançada, aqui na área do paddock. E depois, muitas famílias e muitos corredores aproveitaram para conhecer vários itens pessoais e da carreira do piloto. Entre os destaques estão o macacão, a medalha e o troféu da primeira vitória de Senna aqui no Brasil em 1991. E também o capacete que ele usou quando venceu pela segunda vez em Interlagos em 1993. Também estavam no acervo presentes dados por fãs e os bustos feitos pela sobrinha dele. Mas a grande estrela da exposição foi a Lotus, pilotada por Ayrton Senna em 1985, quando ele venceu a primeira prova na Fórmula 1 no GP de Estoril, em Portugal. E no fim, o mural de homenagens lotado de mensagens dos fãs não deixa dúvidas de que o legado continua. Muito bem, já que a gente falou de saudade, de lembrança, vamos lembrar quando o Rubinho Barrichello esteve em Indianápolis? Bora lá, roda o VT, porque a Indy está chegando e a gente vai aquecendo os motores. Minhas lembranças de Indianápolis são muitas. Aqui é adrenalina pura. Desde o momento em que eu cheguei lá, o local, você olha para ele é muito mais estreito. E quando você vê passando um carro daquele a 400 por hora, você fica, né? Pô, o cara andou de Fórmula 1, ele tá acostumado. É um mundo muito, muito diferente. Inclusive, eu fiquei fascinado pelo acerto do carro, que é uma coisa que eu amo e que foi muito, muito, muito legal. Impressionante a velocidade. Eu saí do carro na classificação, meus filhos falavam assim: pai, mas você tá falando alto. Ou seja, a adrenalina batendo lá em cima. E eu já havia participado e assim, os brasileiros marcam presença e é muito legal. É legal demais ver que o Elinho vai tentar de novo
Falei pro Tony, vai que surge uma oportunidade aí, entra de novo, que você manda muito. Então torcendo pros brazucas, esperando que dê tudo certo. Que bela matéria do Rubinho, como é bom matar saudade. Escuta, Fórmula E, Fórmula de carros elétricos, Fórmula Truck, Fórmula de... Caminhões. Garoto! É isso aí. Vamos ver duas matérias interessantíssimas sobre Fórmula E e também Fórmula Truck? Bora. Então, roda o VT que eu quero ver. Donos da bola é automobilismo na tela da Band. Copa Truck é na tela da Band e a terceira etapa da temporada de 2026 foi realizada em Cascavel, no oeste do Paraná. Na categoria Pro, quem largou na frente foi o Danilo Dirani. Ele logo foi ultrapassado pelo Felipe Jafone. Mas quem escalou mesmo o pelotão foi o Leandro Totti, que chegou na primeira colocação. E com o acidente envolvendo o Fábio Luiz e também o Jadson Zini, ele ganhou a primeira corrida 1 com o regime de safety truck. Com o grid invertido, quem largou na frente na corrida 2 foi o Danilo Alamini. Mas mais uma vez o Leandro Totti, que veio da 8ª posição, subiu o pelotão e chegou em primeiro lugar, fazendo a sua dobradinha aqui em Cascavel. Final de semana todo perfeito, caminhão muito rápido. Veio a chuva, estragou a nossa classificação, mas eu estava muito confiante, sabia que tinha um caminhão bom, que saísse sol a gente ia para cima e comprovou. A Copa Truck agora acelera para São Paulo. No dia 31 de maio tem a 4ª etapa da temporada de 2026. Copa Truck é na tela da Band. A Fórmula E concluiu mais um fim de semana histórico com rodada dupla em Berlim, na Alemanha. Única cidade presente em todas as temporadas da categoria. Bom, no sábado, 7ª etapa da temporada 12, Eduardo Mortara conquistou a sua terceira pole no ano. Felipe Drugovich largou em 8º e Lucas de Grassi em 19º. E foi de Grassi o grande destaque da corrida, ele que ganhou posições logo na largada, escalou o grid e chegou a liderar a prova por algumas voltas. A vitória acabou ficando com o suíço Nico Miller, a primeira dele em 69 tentativas, levando também a Porsche ao topo do pódio em casa. No domingo, Pascal Wehrlein, que perdeu a liderança do campeonato no sábado após um problema na válvula do pneu, largou da pole position em uma corrida sem pit boost e com 8 minutos de attack mode. Já na segunda corrida do fim de semana, Mitch Evans venceu numa virada histórica, saindo do P17. A 16ª vitória dele na categoria, recorde absoluto da Fórmula E. Entre os brasileiros, Felipe Drugovich terminou em 9º lugar, conquistando seus primeiros pontos na temporada, enquanto Lucas de Grassi em 16º. A próxima etapa da Fórmula E será em Mônaco, com rodada dupla nos dias 16 e 17 de maio. Até lá! Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, porque tem muito mais Donos da Bola, informação e entretenimento para você aqui na sua Band. Opa, parece que tem um lance polêmico aí essa semana, hein? Rolou um imprevisto por aqui e nós vamos ter que chamar o VAR. O lance é claro, será que vem dor de cabeça por aí? Não, se você tiver Zurich, a nova geração de seguros. Amigo, um risco no carro não precisa ser um risco no seu bolso. Com o seguro Zurich Automóvel, você parcela em 12 vezes sem juros, cabe certinho no seu mês, protege o carro o ano inteiro, com toda a confiança de uma marca global, a Zurich Seguros. Não dê chance para o imprevisto, proteja-se agora, acesse zurich.com.br ou fale com o seu corretor Zurich. Zurich, a nova geração de seguros. Primeiro time indígena, totalmente indígena, gente, a jogar um campeonato profissional. Esporte Clube Originários. Eu acho que é muito legal essa inclusão, né, Adilson? De todas as nossas etnias, a nossa linhagem, a nossa origem, né? Essa que é a grande verdade. Sensacional, né? Porque os indígenas, infelizmente, a cada ano que passa, a população vem diminuindo, sofre demais
né, com a falta de respeito, demarcação de terras, é um problema seríssimo no Brasil. E aí você vê um time de futebol que pode dar visibilidade, chamar atenção para a causa, e isso é sensacional, né? E tomara que a CBF possa apoiar esse projeto. Muito obrigado por sua audiência. Amanhã a gente volta repercutindo mais informações, mais notícias, mais novidades, tudo aqui na tela da Band, no oferecimento de BetSport. Obrigado, pessoal. Valeu, hein? Valeu! Tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Fica aí com a programação da Band. Os donos da bola com Caio Sorriso. Oferecimento BetSport, a Bet do Zico.